Programa Pequeno Gesto, Grandes Ações. E hoje visita aqui o ponto principal de um poeta juazeirense, de um escritor, de um amante da literatura, professor Raimundo Araújo. Nós vamos bater um papo com ele. Programa Pequeno Gesto, Grandes Ações fala de educação, de cultura, de história. Nessa viagem, na história de Juazeiro do Norte e os seus mistérios. Professor Raimundo Araújo, escritor juazeirense, tem essa responsabilidade de trazer informações, sempre informações importantíssimas para a nossa história. Professor Raimundo Araújo, é gratificante estar nesse cantinho aqui, descobrindo, trazendo, informando e fazendo uma descoberta na história de Juazeiro. Há sempre uma novidade, há sempre um mistério, né? Bom dia, Lucas. Esse cantinho tem um nome. Biblioteca Rui Barbosa e a Galeria Benjamin Abraão. É aqui o meu mundo. É aqui onde eu medito. É aqui onde eu faço as minhas orações. É aqui onde eu leio costumeiramente bons livros. É aqui onde eu escrevo os meus livros. Professor Raimundo Araújo, esse canto prazeroso, você sente o prazer de estar aqui? Aqui, claro. Há uma viagem no mundo, na história de Juazeiro Aqui é o do meu Norte. mundo. Aqui é o seu mundo. Nesse seu mundo, aonde é que está inserido Juazeiro do Norte? No meu coração. Juazeiro, para mim, é tudo. É a cidade dos meus sonhos, a cidade onde nasceram meus filhos, a cidade da família da minha mãe, família Araújo, da Beata Maria de Araújo, minha prima, em 3º grau, que eu digo, eu sou um parente assumido. Eu digo, eu tenho honra, eu tenho prazer em dizer que sou primo em 3º grau da Beata Maria de Araújo. Professor Raimundo Araújo, nós estamos já prestes ao Sesc Centenário de nascimento da Beata Maria de Araújo, para mim uma das peças principais importantíssimas na história de Juazeiro. Beata Maria de Araújo foi colocada, foi vinda justamente foi através dela que deu esse pulo maior na história do Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Sesc Centenário de nascimento de Maria de Araújo. O centenário passou batido. Será que o Sesc Centenário vai passar batido também? Acredito que sim. Aliás, só não vai passar batido, como você diz, porque no dia do aniversário dela, o poeta Ivan Magalhães lançará nas dependências da Câmara Municipal mais um livro da sua lavra intitulado Maria de Araújo, a Santa de Juazeiro. Afora isso, eu não sei o que é que tem em homenagem a ela. Infelizmente, ela não existe no Juazeiro um busto dela, muito menos uma estátua, né? O que não deixa de ser triste para nós. Infelizmente, é uma falha imperdoável. Professor, vamos voltar um pouquinho, já a gente focaliza a vida de Maria de Araújo, vou fazer perguntas que o Juazeiro quer saber da importância sobre a vida de Maria de Araújo, a importância dessa mulher. Primeiro, nós vamos começar, como nós bem falamos, a respeito das suas obras literárias, as suas obras que está aqui, já 16º livro que vai vir. 15º que está vindo aí. Eu escrevi 15 livros. Está escrito 15 livros. Vem mais um, que eu estou sabendo. É o inédito, né? O Fragmentos do Passado. Por que Fragmentos do Passado? Porque, na verdade, o livro diz mais respeito ao passado do que ao presente. Há uma história de dizer assim, a vida era melhor no passado do que agora? Não é esse respeito, não. São textos sobre o passado. Não dá para detalhar como você quer, né? Agora que, na verdade, os textos dizem respeito a algo do passado, às pessoas do passado. Professor Raimundo Araújo, há 50 anos atrás, tinha-se essa liberdade de escrever que se tem hoje?
O problema não é propriamente liberdade, Lucas. O problema também não era tempo. O problema eram outras coisas, viu? Que os nossos escritores do passado, eles não tiveram a felicidade de contar com as facilidades que nós temos hoje, né? Que nós temos hoje. Para você ter uma ideia, as gráficas recebiam um livro seu e passavam 3, 4 meses para entregar. Hoje é 20 dias, 25, tá entendendo? Quer dizer, tinha isso aí. Os custos, naturalmente, para a época eram muito mais caros, né? As despesas. Agora, que tivemos escritores fabulosos do passado, tivemos o padre Azaria Sobreira, o padre, o Monsenhor Macedo, a professora Amália Xavier de Oliveira e tantos outros, né? Mas que, infelizmente, por uma questão financeira ou coisa que o valha, eles não tiveram a felicidade de escrever tantos livros como os atuais. Se bem que o padre Azaria escreveu mais de 15 obras, salvo engano. O programa Pequenos Gestos, Grandes Ações, nós queremos agradecer ao pessoal da BrisaNet. Eles que são responsáveis por nossa colocação na internet, onde o Brasil e o mundo acompanham o Pequenos Gestos, Grandes Ações através do YouTube, em tempo real. Queremos também lembrar para você que sempre, o programa Pequenos Gestos, Grandes Ações recebe esse ponto principal, que é justamente a internet, onde nós colocamos através da BrisaNet esse programa espetacular. Pequenos Gestos, Grandes Ações, voltamos com o professor Raimundo Araújo. Professor Raimundo Araújo, Padre Cícero Romão Batista, ainda hoje é pesquisado, ainda hoje as pessoas tentam buscar, adivinhar ou até mesmo descobrir esse homem de fé, de solidariedade e de caridade. Um grande nome que por muito tempo vai nos dar muita alegria, né, professor? O Padre Cícero é um caso isolado, né? Fundador do Juazeiro, o maior ídolo do Brasil, o homem mais lido, mais pesquisado, mais elogiado e mais invejado do Brasil. A figura central da nossa cidade, o mais querido, o mais santo, ou melhor, um homem santo que viveu única e exclusivamente para fazer o bem. Um homem às direitas, honesto em todos os aspectos. Um padre por vocação, eu até diria, um padre, um Cícero Romão que foi chamado para ser padre. E que padre foi ele? Um exemplo de padre. Entretanto, invejado, caluniado, ainda hoje, por gregos e troianos. Professor, o senhor dá para traçar um perfil do Padre Cícero, da figura do Padre Cícero? Ele tinha todas essas qualidades, mas acima de tudo era um homem corajoso. O Padre Cícero não era mansinho, não, também não. Na hora que ele precisava falar sério, ele falava sério. Porque se você disser que ele não era mansinho, pode entender que ele era brabo. Agora, ele era corajoso. A maior prova é que quando o Lampião esteve aqui uma única vez, ele e mais 48 cangaceiros. Entraram na cidade? Entraram, sim. Estiveram no dia 26 de maio no dia 6 de maio de 1926. Lampião e o seu bando estiveram aqui no Juazeiro. E eles estiveram, primeiramente, numa fazenda de propriedade do Dr. Floro Bartolomeu da Costa. Ali, nas proximidades do Teatro Marquise Branca, por ali. Era um sobradinho? Era uma fazenda lá, fazenda do Dr. Floro. E o Padre Cícero, homem de coragem, foi e enfrentou Lampião e o bando dele. Viu? Você veja o poder de persuasão dele, a força espiritual dele, que os cangaceiros ficaram todos ajoelhados diante dele, num silêncio sepulcral, ouvindo o Padre Cícero. Então, isso é a maior prova de que ele, não é que ele tinha sido valente, ele era um sacerdote, né?
que ele era brabo, não. Ele tinha coragem. E a coragem é uma coisa inerente, como é a O inteligência. biotipo do Padre Cícero, baixinho, Ele forte. tinha ele deveria ser mais alto que eu, pouca coisa. Ele tinha 1,60 m. O pai do Padre Cícero já Não, era... ele, o padre, tinha 1,60 m. Mas já o pai do Padre Cícero já era alto. É isso? Parece não, deveria ser mais alto do que ele, né? Mas ele mesmo tinha 1,60 m. Branco, louro e dos olhos azuis. Voz Forte. não era o problema. Ele era muito manso. Eu acredito que até a voz dele. Ele era uma voz compassada, muito paciente, muito manso, muito humano e muito bom. Professor Raimundo Araújo, hoje falam-se muito do Padre Cícero, que o Padre Cícero era o Lampião, mandou chamar o Padre Cícero e foi até Missão Velha. Essa história não existe de maneira nenhuma, pelo contrário. O bando de Lampião entrou em Juazeiro. Ele jamais convidaria Lampião ou qualquer outro cangaceiro ou qualquer outra pessoa do comportamento de Lampião para ver o Juazeiro. Porque ele era um sacerdote. E que sacerdote? Um homem de paz. Agora, usaram o nome dele. Viu? Porque ele é quem era um homem de prestígio, essa coisa toda. Fizeram essa descaridade com a pessoa dele. Mas, na verdade, está provado por A mais B que ele não chamou o Lampião. Agora, o doutor Floro assumiu. O doutor Floro foi um mau amigo dele. O doutor Floro evitou que matasse o Padre Cícero. O Padre Cícero disse no seu testamento que ele foi um mau amigo dele. Tinha defeitos? Tinha. Ele foi um mal necessário. Tinha que vir um Floro daquela forma para o Juazeiro de então. O Padre Cícero foi ameaçado. De morte. De morte. Pouca gente sabe ainda disso, hoje, né? Se os inimigos dele pudessem ressuscitá-lo, matavam de novo. De raiva, de ódio, de inveja. Agora, isso é normal. Todos os santos tiveram o seu calvário, né? Tiveram o seu sofrimento. Até o próprio Jesus é caluniado. Então, as pessoas que têm valor são invejadas. Não são invejados os medíocres, né? Professor Raimundo Araújo, a história de Juazeiro, olha, vamos só voltar um pouquinho aqui no tempo, ver se você consegue comigo raciocinar um pouco da Juazeiro. Uma vila, sem água, uma cidade, Era uma aldeia. uma aldeia sem informação, apenas a vontade pobre. Mas eu acabei de lhe dizer, o crescimento do Juazeiro é como se fosse... É um privilégio. Juazeiro é uma cidade privilegiada. A gente não sabe nem explicar as razões desse crescimento, desse progresso, dessa grandeza, da grandeza dessa cidade. Em suma, para mim é um mistério. É um mistério. E o mistério, o mistério está acontecendo graças ao grande mistério que foi a transformação da hóstia em sangue na boca da nossa santa de nome Maria de Araújo. Pequeno gesto, grandes ações. Nesse bloco, nós voltamos daqui a pouquinho. Vamos para o nosso apoio cultural. Agradecer mais uma vez a BrisaNet, a sua internet de qualidade aqui em Juazeiro do Norte, região do Cariri. Não esqueça, se a sua internet não está legal de maneira nenhuma, eu te dou uma dica. BrisaNet. Essa é boa, é espetacular. Eu uso BrisaNet e você também, com certeza. Voltamos daqui a pouquinho com o último bloco, falando sobre mulher, mês de maio, mês de Maria. E vamos falar de uma Maria, Maria de Araújo, aqui no nosso meio.